os tópicos que seriam concernentes à minha parte, né, embora nós vamos ficar hoje no primeiro item lá apenas, né, nós vamos ter tempo suficiente aí no decorrer para comentar sobre os demais itens. Então, o resumo do estudo é Yeshua sendo o Senhor do Shabat, o homem da mão ressequida. Yeshua se retira a cura de muitos saber amar, a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes, a blasfêmia dos escribas, a família de Yeshua, a parábola do semeador, a explicação sobre essa parábola, a parábola da candeia e a parábola da semente. Né? Aqui algumas considerações sobre principalmente os primeiros 2 evangelhos. Eu coloquei Lucas e João ali, mas é só para abranger a visão dos 4 evangelhos, mas considerando aqui que vocês já sabem, tem livros, né? Alguns livros que não são considerados, não fazem parte do cânon, então, porque alguns itens e algumas provas, algumas considerações assim que seriam cruciais, você não tem como finalizar aquele tema, aquela temática, ou comprovar alguns itens. Por falta desses detalhes e considerações de comprovação de alguns itens, eles não foram considerados assim de uma forma completa, esses livros, para serem considerados fazer parte da Bíblia, né? Então, os livros que estão aqui, eles têm um começo, um meio e um fim, embora a temática entre os evangelhos sejam temas que se repetem entre eles, né? Mas a profundidade e a questão do começo, meio e fim existe em cada um deles, né? E fatos que você pode comprovar. Então, eles fazem parte do Novo Testamento da Bíblia, como está escrito ali, sendo também os únicos que são aceitos pelos grupos que sucederam. E que as igrejas cristãs só aceitam esses 4 evangelhos como tendo sido inspirados e fazendo parte do cânon. E lembrando que o evangelho de Mateus, por exemplo, ele é direcionado mais para os judeus. Nós já falamos isso. A grande temática do Evangelho de Mateus se refere ao reino de Deus, ou reino dos céus, né? E escrito para convencer judeus de que Yeshua era mesmo o Mashiach, o Messias, que estava por vir, e por isso enfatiza as primeiras alianças, no caso o Antigo Testamento, e as profecias a respeito desse ungido. E o evangelho que nós estamos abordando agora, o evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, foi escrito para evangelizar principalmente os gentios, no caso os romanos, né? E relata somente 4 parábolas de Yeshua, enfatizando principalmente suas ações. Algumas características desse evangelho de Marcos, né? É o evangelho mais curto dos evangelhos, que Marcos se preocupa com detalhes únicos, especialmente aos gestos e aos milagres de Yeshua, como Ben Adam. Eu cito Ben Adam, por isso que existe a expressão nesse evangelho, Yeshua como filho do homem. Há várias passagens citando as palavras filho do homem. Nós vamos abordar isso também na explicativa de hoje. E outras passagens, outros termos que nós vemos no Evangelho de Marcos, explicações de expressões em aramaico, no caso Talita Cumi, né, que é levanta-te, menina, a menina filha de Jairo, né, que tinha morrido, e algumas pessoas tinham certeza disso, que ela tinha morrido, né? Mas Yeshua sempre dizendo
em vários casos em que Yeshua ressuscita, ele diz, não temam, essa pessoa apenas dorme, né? Então, Yeshua também nos ensinando que quando nós morremos, nós passamos, é como se nós estivéssemos dormindo até que venha o juízo, o dia do juízo. Mas, então, esse é o ensinamento que Yeshua deixa com relação àqueles que morrem. A outra palavra, korban, vocês sabem o significado, korban, é sacrifícios e ofertas, né? Isso em Marcos 7:11, e também a palavra Abba, em Marcos 14, Abba significa pai, mas no sentido do paizinho, um pai, mas no sentido carinhoso, né? Abba. E como eu já falei para vocês, a expressão filho do homem é o principal título de Yeshua em Marcos. Mostra a humanidade de Yeshua e é isso que eu vou abordar hoje aqui, a questão da humanidade de Yeshua, o que realmente está por trás dessas palavras filho do homem, qual o significado real disso, né? Bastante interessante, como cumprimento das profecias, e é visto como uma figura heróica que detém autoridade sobre demônios e a natureza, diferente da forma como é abordado Yeshua nos outros evangelhos. E Marcos revela as parábolas de Yeshua aos discípulos, pois a multidão não as compreendia. Então, Marcos ele revelava o que estava por trás das entrelinhas, ele trazia o sode, a revelação, o que estava realmente o real entendimento das parábolas, porque vocês já sabem que as parábolas elas eram destinadas, né? Alguns entendiam as entrelinhas das parábolas e outros entendiam com revelação as parábolas. E foi uma estratégia, eu achei assim, uma estratégia brilhante do Eterno, do próprio Yeshua, sabedoria de Yeshua, né? Do ensino através de parábolas, porque se ele falasse abertamente, de uma forma rasgada para a multidão, certamente muitos naquele exato momento se levantariam contra ele, contra Yeshua, e haveria imediatamente uma perseguição acirrada em cima dele, a maioria querendo matá-lo. Não iam compreender, não tinham cabeça nem condição de entender aquela mensagem, né? E também, o único evangelho é responder à pergunta do sumo sacerdote: és tu o Mashiach, filho do Deus vivo? E o Messias, Yeshua, diz: sim, eu sou. E também o único evangelho onde Yeshua admite não saber quando será a sua volta e o fim. Então, a mensagem que está por trás disso é o profundo entendimento da hierarquia que existe, né? O Pai, o Filho, quer dizer, Yeshua e o Eterno são um. E Yeshua, como eu vou falar aqui, próximo slide, para frente, ele faz parte, nada, né? Nada do que foi feito, nada do que existe, qualquer coisa que vocês podem imaginar que exista, um sol, uma estrela, uma galáxia, uma árvore, uma pedra, um átomo, um micróbio, todas essas coisas foram feitas, tudo o que os nossos olhos podem ver, o que nós podemos sentir, todas essas coisas foram feitas por intermédio de Yeshua, segundo a palavra, irmãos. Então, a unidade, a igualdade, a unidade entre o Pai e o Filho é indiscutível, mas existe uma hierarquia. Isso que nós temos. Poucos entendem essa questão da hierarquia, né? E o próprio Yeshua explica, ele dá o sode, esse real e real entendimento dessa hierarquia. Ele sempre eleva o Pai, ele sempre coloca o Pai numa posição superior a ele, né? Também
confirmando o que está escrito na palavra. Que nós, como crentes em Yeshua, e crentes no Deus Criador, sempre nós devemos e deveremos olhar os nossos irmãos como superiores a nós. A palavra não diz que nós devemos olhar os nossos irmãos como iguais ou inferiores a nós, mas sempre os nossos irmãos como superiores a nós. Então, isso nos dá o entendimento da visão de servo. E Yeshua também, ele testemunhou, ele foi o testemunho vivo, né, daquele que veio para servir. É o depoimento, as considerações de Papias, né, citado na história, no livro, na História Eclesiástica, de Eusébio, escrito por Eusébio. Então, Papias, bispo de Hierápolis, na Frígia, informa já no século II, depois de Yeshua, que o texto do Evangelho de Marcos é atribuído a Marcos, companheiro do apóstolo Pedro e figura presente nos relatos da Brit Hadashah. Segundo Papias, o presbítero Marcos, nome em grego cujo original era Yohanan, né? Isso é uma característica, isso era normal, as pessoas terem dois nomes, né? Um nome grego, um nome hebraico. Os discípulos, cada um deles tinham, os próprios autores dos evangelhos tinham também, cada um deles tinham dois nomes, né? E o de Marcos era Yohanan, primo de Barnabé, conforme Colossenses 4:10, atestou que o presbítero João também diria o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e atos do Senhor. Sua mãe Miriam, muitos chamam de Maria, né? Era uma judia messiânica em Jerusalém, que recebia os primeiros crentes em sua casa. De fato, ele não tinha escutado o Senhor e nem seguia Yeshua, mas, como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Então, a preocupação dele, maior de Marcos, era escrever, passar a mensagem de uma forma consistente, de uma forma completa, mas aquilo que ele ouvia daqueles que eram superiores, daqueles que ensinavam ele, no caso Pedro, né? Então, portanto, Marcos em momento algum errou, e em momento algum ele errou. Ele era muito objetivo para acertar, ao escrever as coisas conforme recordava e conforme ele aprendia daqueles que acompanharam Yeshua, né? Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Então, ele era muito zeloso com a questão da verdade, da veracidade dos fatos, né? Então, aqui nos chamou a atenção, que é uma característica que chama a atenção nesse livro de Marcos, que fala sobre o Shabat e sobre o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Eu também coloquei ali embaixo, os homens são o Senhor do Shabat, segundo o entendimento que o Eterno quer que a gente tenha. Agora nós vamos entender por que existe esse entendimento a respeito disso. Então vamos lá. Algumas pessoas acham que o fato de Yeshua haver declarado que o Filho do Homem é o Senhor do Shabat, isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas, né, implica na anulação do sábado como um dia de repouso. Mas uma análise mais detida do assunto não sustenta tal posicionamento, declarando-se maior que o templo, em Mateus 12:6, Yeshua estava simplesmente reivindicando sua legítima soberania sobre o sábado em face das tentativas dos fariseus de ensinar a Yeshua de como observar esse dia.
Então, declarando-se maior que o templo. Então, vamos puxar rapidinho aqui. Mateus capítulo 12, que fala que Jesus é o Senhor do Shabat, né? E Marcos 2, 28. Então, por exemplo, chama atenção. Mateus diz assim, Mateus 12, 6. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Então, chama atenção tanto em Marcos como Mateus, tanto em Mateus como em Marcos. Por que Yeshua não diz assim, de sorte que eu, Yeshua, sou o Senhor do sábado? Por que ele coloca essas palavras? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Há uma estratégia, há uma meta, um objetivo em colocar a explicativa dessa forma, né? É isso que nós temos que perceber, o que estão nas entrelinhas e o que nós podemos extrair, que tipo de sode nós podemos extrair daquilo que está nas entrelinhas, né? Então, uma coisa que seria muito óbvia, da mesma forma que Yeshua não respondeu quando foi feita a pergunta para ele, tu és o Filho do Eterno? Tu és o Filho do Deus vivo? Ele não respondeu, o Filho do Homem o é. Ele disse, eu sou. Por que lá ele fala, eu sou, e aqui ele não diz, eu sou o Senhor do Shabat? Então tem tudo, nada é em vão no reino, e principalmente na questão da sabedoria. Tem algo por trás daquilo que sai daquela forma da razão aparente, daquilo que seria lógico, né? Se ele muda um pouquinho, é porque tem algo, um sentido interessante ali, que nós podemos extrair coisas mais profundas daquela questão. Então, vocês podem confirmar, tanto em Mateus quanto em Marcos, as duas passagens falam sobre, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Que a temática é sobre a questão da misericórdia também, né? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Por exemplo, lendo Marcos 2, a partir do 23, diz assim, ora, aconteceu atravessar Yeshua em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passar, colhiam espigas. Advertindo-nos os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa do Eterno, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí já nós captamos o entendimento, né? Que muitos não entendem bem essa questão do sábado. Uns ignoram o sábado, outros deletam, outros colocam o sábado em segundo, terceiro, quarto e quinto plano, né? Mas aqui, quando nós entendemos que o sábado foi feito, está bem claro aqui, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Então, o homem está acima do Shabat. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, aqui já nos chama atenção algo muito interessante. Você veja, nós já captamos nesses dois últimos versículos aqui de Marcos, o 27 e o 28 dessa passagem, dessa explicativa,
que Yeshua nos faz parecido, ele nos aproxima dele. Ele nos coloca, se Yeshua é o Senhor do Shabat, e ele diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele coloca o homem acima. Isto é, ele coloca o homem igual a ele. É isso que nós temos que entender. Nesses próprios versículos aqui há essa aproximação, esse entendimento, né? Mas agora nós vamos entender melhor. Então Yeshua estava simplesmente reivindicando sua legítima soberania sobre o sábado, em face das tentativas dos fariseus de ensinar o contrário para Yeshua de como observar esse dia. Mas Yeshua chegou dizendo para os fariseus que os fariseus se preocupassem primeiro com a misericórdia, não um zelo extremo que leva à religião, à religiosidade, um zelo extremo que pode levar à religiosidade, que daí você não chega a lugar nenhum, mas que tenha equilíbrio nesse zelo, para que você se preocupe em primeiro lugar com a vida. Não, mas não pode, eles jamais poderiam ter entrado lá no santo lugar e ter comido dos pães da proposição, que só alguns sacerdotes poderiam comer daquele pão. E eles pegaram e comeram, mas comeram por quê? Porque eles estavam precisando comer, senão eles precisavam comer. A vida é mais importante, e Yeshua, a chamada de atenção de Yeshua, que a vida está em primeiro lugar. A salvação das pessoas está em primeiro lugar do que outras coisas. O amor, você cuidar do teu próximo, acolher o teu próximo, isso está em primeiro lugar. Isso que Yeshua chama atenção, né? Então a soberania de Yeshua sobre o Shabat deriva especialmente do fato de ele, tanto o Criador quanto o legislador do sábado, se o Shabat foi instituído na semana da criação, em Gênesis, lá, Gênesis 2, 1 a 3, também comentado isso em Êxodo, né, 20, 8 a 11, que é o Decálogo. Êxodo 20 está falando do mandamento. Lembra e observa, lembra e guarda do dia de Shabat. Êxodo 20 é o Decálogo. E Hebreus também 4 a 10, né, comenta sobre isso. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio de Yeshua e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Shabat é um dos tópicos que foi criado pelo Eterno, foi estabelecido e criado pelo Eterno, através de Yeshua. Então o sábado é parte das grandes atividades criadoras do Eterno por intermédio de Yeshua. Ben Adam, filho de Adão, uma expressão que significa humanidade, ou homem, como todos os homens. Então, no caso, Adão é como pai da humanidade. Aquele que, a primícia, o primeiro, o pai da humanidade. O representante oficial da humanidade. Mas como que Adão surgiu? Ele já foi estabelecido em pecado? Não. Ele foi estabelecido pleno. Nós sabemos dos comentários aí do Talmud, da Torá oral, que Adão, ele tinha uma estatura maior, Adão e Havá, a estatura deles era maior que os homens normais de hoje, eram grandes, como se fossem gigantes. Eles não tinham a pele que nós temos. Depois, o Eterno deu essa pele. Originalmente, eles não tinham essa pele que nós temos. E dos seus corpos emanava luz. Era algo assim maravilhoso, algo lindo, muito lindo. Então, eles tinham plenitude. Eu até aproveito aqui a oportunidade para fazer um paralelo, porque como eles estavam muito próximos a Deus,
havia muita plenitude e a proximidade deles com o Eterno era muito grande, muito forte, e os seus corpos emanavam luz. Lembrando que na hierarquia dos anjos, os anjos que estão mais próximos ao Eterno são os serafins. E seraf é uma palavra que significa aquele que é abrasador, o que é abrasador, o que emite luz, totalmente queimado. Seraf, o sentido, o significado de seraf, né? Os querubins já estão abaixo nessa escala, eles estão abaixo dos serafins. Então a mensagem que o Filho do Homem é o Senhor do Shabat significa que nós, os homens, somos o Senhor do Shabat também. Porque a humanidade vem de Adão e Havá. Então os filhos de Adão, antes da queda, os justos, os filhos de Deus. Hebreus 2, 11 a 13 diz assim, pode acompanhar ali. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha deles chamar irmãos, dizendo, olha que passagem muito interessante, a questão da irmandade nossa com Yeshua. Ele nos honra tanto, né, o amor dele é tanto, que ele nos chama de irmãos. Assim como nós passamos a ser feitos filhos do Eterno, porque fomos lavados com o sangue do Cordeiro de Deus, nós também somos considerados irmãos de Yeshua. Podem confirmar no livro de Hebreus. Então, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Vamos agora em Hebreus mesmo, no verso 17, que diz assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele repete ali. Se não me engano, ainda tem mais uma outra passagem que ele também fala, irmãos. Yeshua era zeloso da Torá e guardava o Shabat e as festas do Senhor. Então, indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num Shabat, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No livro de João 10, 22, vemos que Yeshua, passeando no templo, na comemoração da festa da dedicação. E em Mateus 26, 12, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Yeshua e lhe perguntaram, Yeshua, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Daí Yeshua respondeu, né? Ide à casa de certo homem, né? E lá vocês preparem a Páscoa. Qual Páscoa que Yeshua pediu para preparar? Assar o cordeiro assado, preparar as ervas amargas, os pães asmos, o vinho, todas essas coisas que nós costumamos aqui, os elementos que nós usamos para a celebração dessa festa, né? Então, Yeshua
está confirmando aqui na palavra, além das demais festas que também cita na palavra, eu só dei alguns exemplos, que Yeshua era zeloso para, tanto ele guardava o Shabat, já que nós estamos falando aqui Yeshua, o Senhor do Shabat, como que ele vai ser Senhor do Shabat, e como que ele, nos igualando a ele como irmãos, e também quer que nós sejamos senhores do Shabat, como que ele vai daí contradizer as próprias Escrituras, se ele quer que nós celebremos as festas do Senhor e nós guardemos o Shabat. Ele tem que dar o exemplo primeiro. Né? Então aqui confirma não escapa nada na palavra, não escapa nada, todo o contexto, ele dá o exemplo, ele ensina, ele vai na festa, ele ensina como celebrar a festa, ele parte, né, o pão, ele é o pão que foi partido, né? Ele é o cordeiro que ele pediu para assar, e eles comeram do cordeiro assado, ele é o cordeiro. Então, o maior entendimento que nós podemos ter referente à questão do Filho do Homem, além disso do que eu já transmiti para vocês, que tanto Yeshua é o Senhor do Shabat, que por intermédio dele todas as coisas foram criadas, e ele nos considera como irmãos dele. Então, como o Shabat foi feito para o homem também é o Senhor desse dia, e o homem deve guardar, assim como Yeshua guardava o Shabat, e Yeshua, ele tinha o costume. Lucas 4,16. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num Shabat na sinagoga, segundo o seu costume. Era um hábito de Yeshua entrar nas sinagogas e guardar o sábado, e ir nas sinagogas, ouvir quem ele falava, às vezes, ele ouvia de quem ia dar a palavra. Então, esse costume que nós temos de irmos na sinagoga, virmos a congregação, nos reunirmos para estudarmos, desfrutarmos das maravilhas da palavra do Eterno, e Yeshua tinha esse costume. Era algo costumeiro. Aqui diz assim, segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. E naquele dia, especificamente, ele leu as palavras falando dele mesmo. Né? Ele era o testemunho daquele momento, daquela palavra de Isaías, profetizada pelo profeta Isaías. Né? Mas a questão da humanidade e do homem nos dá o entendimento, o Filho do Homem também, Filho do Homem, porque como Adão era o exemplo, era o testemunho vivo, Adão e Havá, era o testemunho vivo de um casal unidos em comunhão plena na presença do Eterno, e a plenitude que havia de Adão e Havá com o Eterno, e que isso se perdeu por causa da má escolha de Adão e Havá, isso foi perdido. Mas o Eterno, com todo o poder, glória, graça, sabedoria, misericórdia dele, ele levantou um segundo Adão lá na frente. Um segundo Adão que tinha a glória do primeiro Adão. Dele emanava sabedoria, luz, muita luz. Aquela luz que emanava de Adão, do primeiro Adão, também emanava de Yeshua. Mas o destino das coisas mudou em relação ao erro do primeiro Adão. O primeiro Adão errou, ele tropeçou, ele vacilou, ele pisou feio na bola, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão não errou, não vacilou e não pisou feio na bola, ele acertou o alvo, irmãos. Então, o que começou lá e pela metade foi truncado, o Eterno acertou, arrumou. Fez um curativo, limpou, tirou a ferida, costurou e cicatrizou e arrumou tudo. Com o segundo Adão.
Então, esse filho do homem significa filho do homem perfeito, filho do homem conforme os padrões que Deus tinha feito desde o princípio. Adão é esse exemplo, Yeshua é o segundo Adão do modelo perfeito conforme, e ele nos chama, irmãos, vocês são meus irmãos, vocês têm que ser o modelo que eu sou, vocês têm que me seguir, vocês devem me seguir, vocês devem me acompanhar, vocês devem fazer o que eu faço, vocês devem ter misericórdia, vocês devem ajudar, vocês devem crescer, vocês devem aprender, vocês devem ensinar. Essa que é a mensagem, irmãos. O segundo Adão. O filho do homem não foi colocado ali uma resposta simplesmente porque... não vou dizer eu sou. Mas para nós termos esse entendimento que nós estamos tendo aqui agora, irmãos. Chama atenção que ele, apesar dele ser um com o Pai, dele ser filho do Deus Altíssimo, que todas as coisas foram feitas através dele. Por ele... Sem ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra. Mas mesmo assim, ele assumiu um papel de homem. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas hoje em dia que não entendem, olham para Yeshua, leem as Escrituras e veem, não, se eu tocar em Yeshua, talvez a minha mão transpasse assim ele, porque ele não é humano. Tem muita gente que pensa assim de Yeshua, ele não era humano. Erroneamente pensam assim, mas esse filho do homem quer dizer também que ele, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele assumiu a parte carnal como eu, como você. Ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu tentações. Tentavam seduzi-lo, ele sofreu, ele teve desejos como nós temos, desejos de pecar, desejos de errar, mas ele dominou, e assim como ele dominou, ele quer que nós dominemos também, irmãos. Então, o sofrimento dele, ele sentiu nos ossos, ele sentiu na pele, ele sentiu na carne, ele suou sangue, irmãos. Por acaso, algum de nós já suou sangue na sua vida? Eu já suei de trabalhar bastante, ou de um dia muito quente de verão. Eu já trabalhei bastante. Mas eu nunca vi nenhuma gotinha de sangue saindo de mim, dos meus poros, assim. E não conheci ninguém que tenha visto, puxa, essa pessoa está suando sangue. Então, nós não sabemos avaliar, irmãos, e falar o que é isso. Mas Yeshua sabe, e ele tem moral para falar isso. E ele sabe muito bem o que é isso. Então, ele veio como um homem sofredor, como um servo sofredor, mas voltará em glória, irmãos. Voltará com toda a glória. Então vamos voltar lá. Eu falei, né? Yeshua guardava tanto o Shabat quanto as festas. E que o domingo, aqui agora só o slide 9 e o 10 para finalizar. O domingo não substitui o Shabat. A controvérsia entre Yeshua e os fariseus, registradas tanto em Mateus quanto em Marcos, não diz respeito a qualquer tentativa da parte de Yeshua de substituir a observância do Shabat pelo domingo. O assunto em discussão é meramente a maneira como o Shabat deveria ser observado. De um lado estavam os fariseus, tentando impor a Yeshua e aos discípulos suas próprias tradições legalísticas sobre o Shabat, e de outro lado Yeshua procurando desobstruir o Shabat dessas tradições humanas para restaurar o seu propósito original descrito nas Escrituras. Nós vemos isso em Mateus 12 e Isaías 58. A maneira como o Shabat deveria ser observado. Muitos, hoje em dia, irmãos, não entendem isso. Irmão Jair, eu posso apertar o botão do elevador no dia... Eu posso ligar a ignição do
do meu carro no dia de Shabat? Eu posso acender o fogão no dia de Shabat? Eu posso acender um palito de fósforo no dia de Shabat? Eu posso dirigir o meu carro ou eu tenho que andar a pé no dia de Shabat? Eu posso acender um fogo, uma fogueira no dia de Shabat? Sendo maior que o templo, conforme nós vimos lá nas passagens de Marcos e Mateus, Yeshua possuía autoridade superior à dos fariseus em definir como o deleitoso e santo dia do Senhor deveria ser observado. Pois, como já falamos, né, ele disse, aqui está quem é maior que o templo. Ainda com essa frase, ele não disse, eu sou o Senhor do Shabat. Ele diz, o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Então, você veja, eu vejo também a multidão das misericórdias e o amor dele considerar. A resposta que ele quis dizer era assim, ó, o exemplo mais prático que eu posso dar. Ele chega assim para todos nós, nos abraça. Nós somos o Senhor do Shabat. Eu com vocês, irmãos. Essa que é a mensagem. Tanto para ele, que guardava o Shabat, quanto para nós, que ele quer que nós guardemos o Shabat. Né? E nos considera como irmãos. Agora, olha que interessante. Eu poderia ter colocado aqui, mas por questão de tempo tal, e para aproveitar o espaço do 10º slide, eu parei no item 10 ali. Mas eu poderia colocar 40 razões, né, que eu tenho ali, 40 razões, 60 razões para você guardar o Shabat, e 40 razões para você não guardar o domingo. E dessas 40 razões para você não guardar o domingo, eu peguei 10, as 10 primeiras. Depois eu passo para vocês, posso passar por e-mail e tal, as 60 razões para guardar o Shabat e as 40 para não guardar o domingo. Né? Então olha que interessante aqui, esse é o último slide. O primeiro registro bíblico é o trabalho realizado no domingo, o primeiro dia da semana. O primeiro registro bíblico é o trabalho realizado no domingo, que é o Yom Rishon. Por isso nós dissemos aqui Yom Rishon Shalom. É o dia 1, né? Hoje é dia 1. Por isso que nós dizemos segunda-feira. Segunda-feira é o segundo dia. Não é a primeira-feira. Se é a segunda-feira, é porque tem a primeira-feira. A primeira-feira é hoje. Só que, por causa do engano e da mentira, não colocam primeira-feira. Deveria ser primeira-feira. Né? Primeira-feira, segunda, terceira, quarta, sexta. Por que não é a sétima-feira? É Shabat. Está no decálogo. Lembra, observa o dia de Shabat. Né? Domingo foi enganosamente colocado no lugar da primeira-feira. Tanto é que os relatos bíblicos falam que era um dia de trabalho. Olha aqui, ó, já começa na primeira frase ali. Esse trabalho foi realizado pelo próprio Criador. Se Deus trabalhou na criação da terra no domingo, como poderia Ele nos culpar de trabalhar no domingo? Interessante, né? 2. Deus ordena aos homens trabalharem no primeiro dia da semana. O Eterno ordena aos homens trabalharem no Yom Rishon. É errado observar, é errado obedecer ao Deus Altíssimo? Não é. Êxodo 28:11. Nenhum dos patriarcas guardou o primeiro dia da semana, domingo, mas todos eles trabalhavam no domingo. Nenhum dos santos profetas guardou o primeiro dia, o domingo. Nenhum dos santos profetas guardou. Por ordem expressa de Deus, seu povo usou o primeiro dia da semana como um dia de trabalho comum durante pelo menos 4.000 anos, irmãos. Precisa falar mais?
O próprio Deus chama o primeiro dia da semana, no caso domingo, dia de trabalho. Isso você vai confirmar em Ezequiel 46:1. O próprio Deus chama o primeiro dia de dia de trabalho. Deus não descansou no primeiro dia, domingo, mas sim no Shabat. Esse dia nunca foi abençoado como ele abençoou o Shabat. Yeshua não descansou no primeiro dia da semana, domingo, mas descansou no Shabat. E ele ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou e já trabalhou, já começou trabalhando, fazendo as suas atividades. Mas o Shabat ele guardou. Yeshua era um carpinteiro, isso cita em Marcos 6:3. E trabalhou nesse ofício, ali eu digitei, e trabalhou nesse ofício até os 30 anos de idade. Ele guardou o sábado e trabalhou 6 dias por semana, como tudo indica. Portanto, ele fez trabalho árduo no domingo. Porque, como ele era zeloso com a palavra diz para a gente trabalhar 6 dias e descansar 1. Mas não descansar em qualquer dia, mas descansar no Shabat. Né? Então, irmãos, eu teria mais 30 itens aqui para falar. Tremendo os outros itens. Né? Eu só dei uma pincelada para vocês, mas depois eu passo para vocês. Tá bom? Então é isso, irmãos. Paramos por aqui. Que o Eterno abençoe vocês. Possam ter aproveitado esse ensino. Para mim foi bastante valioso. E que o Eterno os abençoe, que vocês tenham uma primeira-feira abençoada. Podem trabalhar nesse dia sem medo. Tá bom? E obrigado pela atenção de todos.